Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta, meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje vamos trazer o seguinte tema: normas regulamentadoras na esfera condominial. Quando nós falamos em norma regulamentadora, estamos falando das famosas NRs. NRs estas que é uma previsão legal lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, introduzida pela Lei 5.614 de 77, que alterou o dispositivo da CLT, trazendo as normas de proteção e segurança no ambiente de trabalho. E é muito importante você, gestor, administrador, síndico profissional e não profissional, ter esse cuidado e esse conhecimento, obviamente, quando da contratação de uma empresa terceirizada, sendo essa contratação para qualquer tipo de serviço na esfera condominial. Por exemplo, nas empresas que prestam serviços de segurança patrimonial para algum condomínio, empresas de terceirização de mão de obra que mexa com pessoal, contratação de porteiros, zeladores e ASGs. Também você, síndico profissional e não profissional, tem que ter esse cuidado a saber se essas empresas estão cumprindo ou, em regra, cumprem com aquilo previsto lá nas normas regulamentadoras. Saibam vocês que hoje as normas regulamentadoras, elas têm uma função primordial na segurança da relação do trabalho. Pois é, ela garante ao trabalhador, tanto ao empregado como ao empregador, uma série de prerrogativas ali que vai trazer uma maior segurança na prestação de serviço e, obviamente, dizer as diretrizes como essa empresa deva agir com relação aos seus funcionários e as medidas protetivas, não só aos funcionários, mas também aos órgãos públicos, de prestar informações com relação à documentação. Por exemplo, você tem lá o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PPRA, que são documentos que devam ser apresentados pela empresa à Secretaria do Ministério do Trabalho, para que haja essa efetiva regularidade e observância às normas legais. Temos então que um conglomerado, essas normas regulamentadoras, elas são aí num total hoje vigente de 36 normas. Porém, nem todas elas são aplicadas à esfera condominial. Podemos aqui apenas dar como exemplo algumas normas regulamentadoras que possam ter influência direta ou indireta na esfera condominial. Vamos lá. Temos aqui, por exemplo, a NR5. A NR5 é aquela onde traz a famosa CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Normalmente, as empresas, não o condomínio em si vai ter cipeiros, mas possa ter empresas terceirizadas que prestem serviço que vão ter suas comissões internas de prevenção de acidentes. E aí temos todos aqueles regramentos legais sobre a estabilidade de um cipeiro, mas isso aí é tema para um outro vídeo, uma outra explanação. Mas o importante é saber, você síndico profissional, não profissional e administrador de empresa, saiba que se você é administrador, você tem que ter muito mais cautela com a exigência dessas normativas legais, previstas lá pela Secretaria do Ministério do Trabalho, as NRs, e implementar essas NRs e manter ela ativa e corretamente nas suas empresas. Você, síndico, na qualidade de gestor do condomínio, deva atentar se, de fato, as empresas vêm cumprindo e têm a observância dessa legislação. Por exemplo, quando vocês contratam uma terceirização de mão de obra de portaria, zeladoria e auxiliar de serviços gerais. É importante o síndico observar, ter o mínimo de conhecimento legal, ou, se não tiver, a grande importância de ser assessorado por um escritório capacitado na assessoria e consultoria jurídica, para orientá-lo que os funcionários que ali trabalham, e eu não estou falando só um apartado aqui, não só de condomínios edilícios, mas vários tipos de estruturas de condomínios, né, que podem ser shopping centers, condomínios verticais, horizontais, que quando você contrata essa mão de obra terceirizada, tem que ter cuidado se eles estão utilizando, por exemplo, EPI, que é o equipamento de proteção individual. Para determinadas atividades, tarefas, além do EPI, você precisa alguns documentos importantes. Por exemplo, aqueles funcionários que vão exercer algumas atividades dentro de um condomínio em espaço confinado. Nós temos NRs específicas que tratam sobre trabalho em espaço confinado. Quando vocês vão trabalhar a quente, por exemplo, com corte
de algum equipamento, de chapas de aço com solda. Então toda essa questão, trabalho em altura, por exemplo, em escalada, trabalho em altura, pintura, todas essas condições de trabalho, elas são previstas nessas normas regulamentadoras. E é muito importante que você, síndico, mesmo que não detenha o conhecimento técnico, procure se assessorar com profissionais capacitados, advogados, militantes na área condominial, bem como com as empresas prestadoras de serviços, se elas seguem todas as normas previstas ali na ANR. Ok? Então, como a gente disse, a NR5 é um exemplo aplicável aos condomínios. Outros exemplos, a NR7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Documento esse indispensável hoje às empresas prestadoras de serviços. Nós temos também a NR9 aqui, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aí a pessoa pode questionar, pô, mas o que tem a ver risco ambiental, né, a questão ambiental com a esfera condominial? Na verdade, a ligação que tem é trazer um ambiente saudável, salubre àqueles prestadores de serviços que prestam atividades dentro dos condomínios. Passa a existir aí, em força dessa NR9, por exemplo, um laudo de atestado se o ambiente em que ele trabalha é um ambiente salubre. Então, esse atestado, esse documento que é exigido por força da SNR, vai trazer a segurança do ambiente de trabalho. Então, veja, é muito importante que não só a relação contratual, que o advogado que vai militar para um condomínio não se atente só às regras básicas existentes na relação contratual, né, que há lá prevista, muitas das vezes, no Código Civil, e atente para essas regras processuais e regras de direito material, mas também atente que existem outros regramentos, como as NRs aqui trazidas nesse nosso vídeo, que vão impactar, que vão influenciar diretamente na qualidade de vida desses prestadores e na segurança do ambiente de trabalho. Como exemplo também temos quando da entrega do empreendimento, isso é muito latente nas questões condominiais, nas entregas de edifícios, edilícios, que com a entrega, né, para aqueles condôminos, aquele grupo de condômino, é feito geralmente uma vistoria pelo novo corpo administrativo e aquela incorporadora construtora vai passar o empreendimento e vai passar com ele também toda uma gama de documentação inerente ao condomínio, documentação essa que deva ser guardada pelo síndico aí, pelo gestor, administrador, para que faça referência a todo aquele conjunto de normas, de regras que vai reger aquele condomínio. E aí nós falamos também o laudo de vistoria, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, que é um documento essencial que deva ser passado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiro Militar para que se aprove antes mesmo do habite-se, antes de se dar o documento que nós chamamos de habite-se, que dá a autorização de habitar aquele local, com segurança, seguindo todo o regramento jurídico, todo o regramento legal previsto também nas NRs. Então, veja, lá dentro desse laudo, por exemplo, emitido pelo Corpo de Bombeiro, é muito importante, previsto lá na NR10, também as instalações elétricas e de segurança. Então é o Corpo de Bombeiro que vai vistoriar, saber se há uma compatibilidade do quadro elétrico daquele condomínio, as questões de seguranças primordiais. Até porque isso pode impactar você, gestor, síndico, com o seguro obrigatório que você deva fazer em nome do condomínio. Pois é, lá está dentro das obrigações do síndico, 1348 Código Civil, dentre elas, realizar o seguro do condomínio, o seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório justamente é contra explosões, incêndios e catástrofe que possa acontecer naquela edificação. E obviamente que esse seguro passa por uma análise e requer uma quantidade extravagante aí de documentação, de documentos que vão dar base àquela seguradora a poder celebrar aquele contrato de seguro. Afinal, a gente está falando de um custo muito dispendioso para uma seguradora assegurar um imóvel. Dependendo do tamanho do empreendimento, isso pode chegar às cifras astronômicas aí. Um seguro, caso haja
qualquer intercorrência. Então é muito importante, veja, que o síndico hoje esteja muito antenado, leia um pouco se possível, chegue a uma administradora, questione se essa administradora está seguindo à risca aquilo que prevê as normas de segurança do trabalho, as normas regulamentadoras lá, disciplinadas pelo Ministério do Trabalho. E, caso tenha alguma dúvida, é óbvio, não deixe de consultar um bom advogado na esfera, na área condominial. Então, pessoal, na verdade, hoje o nosso vídeo aqui com relação a isso é curto, mas não menos importante para dizer que assim como a nossa convenção condominial, assim como o regimento interno, assim como a Lei 4591 de 64, como o Código Civil, Lei 10.406 de 2002, deva ser seguido à risca também as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, possibilitando assim que toda contratação seja feita com empresas idôneas, seguras, que sigam à risca os padrões de segurança, medicina ocupacional e medicina do trabalho. Então, fica aí a nossa dica de hoje. Você, gestor, tenha uma administração sempre muito coerente, muito transparente e, acima de tudo, muito segura, contratando terceirizados, prestadores de serviços que sejam idôneos, que tenham referências e que tenham sua atividade em principal respaldada em lei e seguindo a legislação vigente. Gostaria de agradecer a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, toque o sininho e até a próxima. Obrigado.